Pessoal, tudo bem? Vamos trabalhar? Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre cola, né, sobre a fraude acadêmica, né, como pensar isso pedagogicamente, não só a partir da ideia de punição, né, como lidar com esse tipo de situação em sala de aula e principalmente como evitar isso, né. Enfim, espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Eu tenho tido algumas boas respostas, né, gente me incentivando a continuar a fazer, então peço que vocês divulguem o que eu estou fazendo, discutam, falem comigo um pouco, né? Mais para frente talvez eu faça algumas enquetes para ver se tem algum tema que gere interesse na comunidade de professores e alunos principalmente, né? Eu estou aqui fazendo esses primeiros vídeos aproveitando que eu estou com a semana mais ou menos livre, né, para discutir alguns temas que me incomodam e que vem me incomodando há tempos, né? Estou colocando aqui para a discussão pública, para a gente conseguir então refletir conjuntamente sobre eles, né? Mas então, como é que a gente pensa essa questão da cola, essa questão da cópia, né? A primeira coisa que talvez seja interessante ou seja estimulante pensar é o seguinte, veja, vou ser um pouco provocativo aqui, né? Se uma determinada atividade, para ser solucionada, para ser resolvida, né, ela admite a cola, né, se colar é suficiente para resolver aquela atividade, né, talvez ela mereça, né, ser objeto de cola, né. Claro, estou sendo provocativo, então pelo seguinte, é evidente que quando a gente pensa em concursos públicos para milhares de pessoas, é um pouco difícil inventar uma atividade criativa que envolva, enfim, algum tipo de trabalho com texto ou trabalho com determinados problemas, né? Porque a avaliação está sendo feita em massa, né? Da mesma maneira, quem tem salas muito grandes, né, 100, 150 alunos, fica difícil, né, você fazer um tipo de prova ou de avaliação ou de atividade que, vamos dizer assim, aponte para uma, para um acompanhamento mais pessoal do que cada aluno fez, né? Então, estou deixando, quer dizer, estou fazendo esse disclaimer, digamos assim, né, para dizer que, quer dizer, existem provas que são massificadas, né, que são de teste, basicamente, objetivas, ou que exigem respostas muito objetivas, e dá para entender qual é a função delas, né? Inclusive, no contexto universitário, a gente pode fazer provas de simulado, né, para a primeira fase de OAB, para a primeira fase de outros concursos públicos, que muitas vezes são provas quer dizer, estruturadas dessa forma, né? Mas, em primeiro lugar, acho que é importante deixar isso claro para os alunos e para as alunas. Ó, essa aqui é uma prova que simula uma condição de prova de um concurso público, portanto a gente vai, digamos assim, ter todas as precauções, digamos assim, policiais, né, que se tem nesse tipo de situação. Deixa o estojo embaixo da carteira, coloca a bolsa na frente, né? Porque fazer isso todas as vezes, né, fazer isso o tempo todo, e é um pouco aí que eu queria chegar, pode criar um clima policialesco e de desconfiança mútua que não me parece favorecer o processo de ensino, né? Criar um clima de vigilância, né, e em que você, como professor ou professora, se sinta o tempo todo desconfiado e possivelmente sendo enganado pelos alunos e pelas alunas, de uma certa maneira incentiva, né, esse tipo de comportamento. Eu tenho a impressão, né, a referência teórica que eu vou deixar para vocês aí é um livro do Philippe Zimbardo, né, que chama Efeito Lúcifer. Ele é um psicólogo que justamente estuda os efeitos do ambiente, da instituição, da maneira como a instituição se estrutura sobre o comportamento das pessoas, né? Tem um vídeo, tem um filme feito recentemente sobre esse psicólogo e um experimento que ele fez, que chama Experimento da Prisão de Stanford, né, em que ele prendeu, né, determinados estudantes que se voluntariaram para cumprir o papel de prisioneiros e de guardas, e aí em pouquíssimo tempo esse experimento, digamos, degringolou uma situação em situações de violência muito semelhantes com o que aconteceu em Abu Ghraib, e por isso também ele foi parecerista nesse caso, falando em nome de um dos, eu não lembro se era de um dos soldados que participou daquilo ou se era de uma das vítimas. Eu acho que era, enfim, ele falou em favor de um dos soldados,
né, dizendo que não se devia só responsabilizar o indivíduo, mas também a instituição, o modo como o Exército estruturou aquela prisão e tratou aquelas pessoas, né? Esse filme, acho que não tem no YouTube, mas tem em algum desses canais pagos, vocês acham, acho que na net, enfim, eu não me lembro exatamente onde é que esse filme está à disposição. Chama Experimento da Prisão de Stanford, e tem o livro Efeito Lúcifer, e tem um TED também do Philip Zimbardo que vocês podem procurar e vale a pena para assistir. Mas tudo isso para dizer isso, quer dizer quer dizer, o ambiente que você cria, né, em sala de aula, a instituição cria, né, que também como a coordenação se comporta em relação a essas coisas, né, e principalmente eu acho a natureza da atividade que você vai preparar, né, o que você está preparando para avaliar os seus alunos e as suas alunas, podem de uma certa maneira induzir a cola, né, induzir a cola, porque é muito difícil, por exemplo, colar se você estiver apresentando para os alunos e para as alunas um caso, vamos supor, um caso ainda não julgado do STF, que está na pauta e sobre o qual eles tenham que, quer dizer, opinar, né? Ou pensar alguma atividade mais estimulante, né? Que apele para a criatividade, que procure, por exemplo, estimulá-los a usar o raciocínio jurídico de forma inventiva, né, construtiva, né, e não simplesmente reproduzir o conteúdo de leis, reproduzir o conteúdo de decisões que já foram dadas, né. E aí vem o segundo ponto, quer dizer, tem essa questão do clima que a gente estabelece na sala de aula e da instituição, e também tem aí uma questão que é mais de fundo, né, que é o que você, que habilidade você está ensinando, você quer ensinar para os seus alunos e para as alunas, quer dizer, dizendo de novo, quer dizer, é claro que a habilidade de decorar ou de saber o texto de lei, saber o conteúdo de decisões já dadas, é algo importante para uma série de concursos, etc, etc. Mas no campo, digamos, acadêmico, né, o que nos diferencia, digamos, de um professor de cursinho é justamente tentar formar pessoas que vão não só reproduzir o conhecimento que já está dado, mas também criar novos conhecimentos, né? Criar novas decisões, criar novas teorias, por que não? Criar novos raciocínios, né? E para isso, né, você não pode submeter, você não pode só apresentar para os seus alunos e para as alunas o direito como ele é, mas também a gente tem que incluir no processo didático o direito como ele pode vir a ser, né? Que é uma expressão do Robert Cover, né? Ensinar o vir a ser, né? Como é que eu ensino o vir a ser? Não dá para ensinar, né? Porque o vir a ser ainda não é, né? Eu não tenho como ter acesso ao que o direito vai ser, mas eu tenho sim, né, a possibilidade de estimular, né, os meus alunos e a nós mesmos como juristas, né, a pensar como esse direito vai vir a ser, porque é esse tipo de profissional, me parece, que não vai ser substituído pelo computador, né, que não vai ser substituído, né, por um programa que vai fazer a varredura, né, dos bancos de dados para reunir informação de maneira organizada, né, vão ser essas pessoas que vão ser capazes de lidar com, né, uma quantidade de dados bastante grande e inventar raciocínios, inventar possibilidades decisórias a partir de um vínculo, né, social, afetivo, emocional com as situações, com os problemas que são apresentados perante o direito, né? Porque o direito trata disso, né? Estudar direito significa, na verdade, estudar problemas e problemas sociais que chegam, né, diante do juiz sob a forma de um caso judicial. Então, numa questão simples que é a cola ou a fraude, né, e a resposta, enfim, imediata é isso tem que ser punido, mas também a gente deve refletir muitas vezes por que isso está acontecendo, né? Então, que tipo de ambiente eu estou criando, né, na minha sala de aula, que eventualmente induza esse tipo de situação. Em segundo lugar, se o tipo de atividade, o tipo de conhecimento que eu estou cobrando, né, dos alunos e das alunas não acaba induzindo também a cola por ser um conhecimento, né, que veja, a gente não vai conseguir competir como professores e professoras com a internet, né, com programas de inteligência artificial, com uma mera busca no Google, né, ou com um vídeo que, enfim,
né, eles achem, que os nossos alunos achem na internet explicando a matéria de maneira sistemática, né? O ambiente acadêmico, né, de uma universidade que seja realmente interessante e que traga, né, algo a mais para os seus alunos, me parece ser justamente esse ambiente que estimula, né, o pensamento criativo e vai formar, né, os profissionais que vão ser a vanguarda do pensamento jurídico do futuro. E por isso a gente não pode ensinar essas pessoas olhando para trás, né? A gente tem que ensinar essas pessoas olhando para frente, né? E não dá para colar, né, sobre como é que vai ser o futuro. A gente vai inventando o futuro enquanto ele vai acontecendo, né? Senão a gente estaria só repetindo soluções, vamos dizer assim, antigas que já não funcionam mais, né? Então, talvez essa seja uma ideia interessante, né? Avaliar a capacidade de imaginação, né, a partir dos elementos que já existem e não avaliar a capacidade de reprodução do conhecimento estabelecido. Enfim, melhor dizendo, né, não avaliar apenas, né, a capacidade de reprodução, mas também a capacidade de imaginar futuros possíveis para o nosso direito. Tá bom? É isso, pessoal. Vamos continuando a conversa por aqui. Agradeço a atenção, agradeço quem divulgar esse trabalho e começar a conversar comigo, e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço para todo mundo.